Eu tive um sonho bem estranho, muito mesmo. Eu acho que Deus está requerendo de mim eu perdoar a pessoa que abusou de mim quando eu era menor. Mas assim, essa pessoa pra mim, ela não tá fedendo e nem cheirando mais, entendeu? Ela pra mim, ela não cheira nem fede, sabe? Mas aí eu acho que Deus tá requerendo que eu vá lá e, mesmo que não foi o erro meu, entre aspas, pra mim ir lá, sabe? Dar um abraço nessa pessoa, sabe? Que coisa estranha, né? Mas eu tô sentindo isso de Deus, sabe? É estranho falar isso. Olha, gente, agora mudando de assunto, olha só que delícia. Um copinho de refrigerante com linguicinha e cuscuz. Aí você fala, né? Você me vê cantando música aí do mundo do forró, que eu amo forró. Eu amo cantar música de forró. Eu já fiz vários forrózinhos. Eu não faço só música evangélica, tá? Eu faço várias músicas circulares que fala de romance, que fala de amor, essas coisas. E aí você fala, tá desviada, só por causa disso. São pessoas que criticam, julgam, né? Pessoas hipócritas que não têm coragem de fazer o que eu faço. Né? Isso não quer dizer que eu tô desviada, que não sei o quê, né? Porque quem sabe a minha conduta com Deus sou eu e ele, né? É ele para comigo e eu para com ele. Eu e Jesus, né? Mas é isso, eu não ligo mais pra crítica, não ligo mais pra julgamento, entendeu? E eu sei que Deus representa na minha vida. Então tem cada situação que Deus me põe, sabe? A mulher que fez mal pro meu filho, ela me pediu perdão várias vezes, tanto pessoalmente como pelo celular. E eu falei, tá, quem sabe um dia. Eu falei, tá bom, mas eu sou uma pessoa muito difícil de perdoar, sabe? Mas tô trabalhando nisso, tô orando pra que Deus, né, quebrante meu coração e que eu não a perdoe, não perdoe as pessoas de boca, mas sim de coração. Então é complicado, né? É complicado porque eu sou uma pessoa difícil de perdoar. E há anos eu não conseguia perdoar o pai da minha filha, né? Sabe? Que levou ela pro Piauí, aquela história que todo mundo já sabe, sabe? E me fez mal, sabe? Eu fui curada de um câncer de mama porque eu perdoei o pai da minha filha, sabe? Eu liberei perdão, sabe? Então eu sei que eu tenho que liberar perdão. Mas eu não quero perdoar. Eu não quero liberar perdoar. Eu não quero perdoar de boca. Eu quero perdoar realmente de coração. Então nisso eu vou trabalhando com Deus. Deus vai trabalhando em mim pra que eu não venha, eu te perdoo sem perdoar, entendeu? Eu quero perdoar de coração, não só de boca. Eu te perdoo sem a pessoa, tá entendendo? Eu sou muito verdadeira em tudo. Então é isso. E esse cara, ele simplesmente já fez a merda. Pá. Só que era assim, ele entrava numa porta e saía na outra. E por anos, ninguém sabia. Por anos ninguém sabia que eu estou me referindo ao abusador, né? Sabe? Então quando a mulher ela fala não, o homem tem que respeitar. Se ele não respeitar e forçar, como ele fez, ele forçou, e eu ia gritar, ele tampou a minha boca, entendeu? Tampou sim a minha boca. E ali forçou, e aí eu tirou a minha virgindade, no caso. Eu não tenho vergonha de falar essas coisas, não tenho. Sabe? E o meu sonho era casar virgem, né, com o pai da minha filha, o pai da minha primeira filha, né, no caso. Meu sonho era casar com ele, entregar minha virgindade pra ele. Que bom que isso não aconteceu, porque não merecia. Não merecia, entendeu? Agora a gente vê que não merece, entendeu? Não merecia. Mas enfim, tinha que acontecer, né? Mas tinha que acontecer, porque eu ajudo muitas pessoas que passam pelo mesmo problema que eu. Em questão de... eu tenho experiência com um homem que bebia, que era alcoólatra, né? Então eu tenho experiência de marido que foi alcoólatra. Eu tenho experiência da minha juventude que eu fui abusada sexualmente, entendeu? Então eu consigo, às vezes, pra tudo tem um propósito, né? Acontece essas coisas pra você ajudar aquela pessoa que passou por isso, pra ela, sabe? Pra ela evoluir, sabe? Então, graças a Deus isso não me machuca mais. Foi desagradável naquela época, né? Foi desagradável, né? Salvei um casamento de uma pessoa, da família, porque se ficasse sabendo naquela época não casaria, não teria a família bonita que tem hoje, entendeu? A família linda que tem hoje. Carreguei nas costas, entendeu? Quando a minha mãe descobriu, já era muitos anos atrás. Nem pra minha mãe eu contei, né? Mas ela sabia tudo o que ia acontecer na minha vida, ela sentia que não era legal. E ela me perguntou, por que quando fulana entra por uma porta, você sai na outra, você não consegue ficar no mesmo ambiente que ela? E tal, eu falava o básico quando me perguntava, boa noite fulano, boa noite quando eu chegava, boa noite quando... Tchau, entendeu? Pra não dizer que eu tava de mal com aquela pessoa, que eu não falava com aquela pessoa. Essa pessoa nunca me pediu perdão, nunca. Entendeu? Ela me pediu, desculpa, como coisa assim, sabe, peraí que eu te belisquei aqui, desculpa. Sabe, mas também, pra mim, tanto faz como tanto fez, a vida dela é uma merda, entendeu? A vida assim, eu ainda tô comendo, gente, ó. Aí fala, Renato, por que você tá desenterrando isso agora? Porque tem muitas pessoas que me seguem aqui que tá precisando ouvir isso. Quando... Eu não fiquei com medo de homem, tá? Tem pessoas que, quando é abusada, ela sente medo de homem, de se relacionar com alguém. Eu não tive medo de me relacionar com as pessoas, né?
Eu tinha uma pessoa da família que ela foi abusada pelo pai e ela tinha medo de se relacionar, ela tinha medo de homem. Ela não podia dormir no mesmo ambiente que o homem, que ela achava que o homem ia levantar e abusar dela. Eu não tinha esse medo. Eu sempre fui forte, eu sempre me defendi, metia as unhas se viesse, sabe? Eu comecei a ficar assim. Aí eu virei mulher macho, só assim, na porrada, eu virei mulher macho, entendeu? De encarar. Aí tem pessoas que viraram lésbica, porque tem pavor de homem, né? Aí é complicado. Aí você precisa de uma terapia, de um psiquiatra e um psicólogo, alguém que trate da tua mente, né? Sabe? E eu não preciso disso. Eu me senti até mais defensiva, entendeu? É assim, sabe? Virei mulher macho, sabe? Mas tem pessoas que não gostam de sexo, que tem medo de sexo. Eu não tenho, eu gosto muito, graças a Deus. Né? Meu marido não tem esse problema, né? Comigo, né? Ele... Nossa, sabe? Então, é só você achar a pessoa certa, que te faz bem, que te dá amor, sabe? E aí você precisa de uma terapia, entendeu? Chega nesse nível, você precisa de uma terapia, você precisa de um psiquiatra, de um psicólogo pra... Aí é seu... E, gente, eu tenho Deus, né? Eu tenho Deus, e quando a gente tem Deus, a gente tem tudo. Quando a gente tem Deus, eu me fortaleço nele, é ele que me sustenta, ele que me fortalece. Eu tenho alguns traumas. E aí, voltando lá pra vida do meu abusador, quando eu era adolescente, eu vejo que a vida dele é uma bosta, entendeu? Só que eu tive um sonho estranho, como se ele fosse morrer, e eu teria que pedir perdão a ele. Porque o lugar que ele estava era como se fosse um tratamento espiritual, sendo que de pessoas que já morreram. Olha que coisa louca, né? De pessoas que já morreram, porque a minha mãe estava lá. Olha bem. E foi bem estranho o sonho. Contarei para meus filhos esse sonho, até porque a minha filha, ela interpreta melhor. E outra coisa, meus filhos sabem de tudo, eu não escondo nada deles. Meus filhos sabem de tudo. Até quem foi, eles sabem. Quando uma mulher tentou se incorporar pra falar besteira, pro diabo querer me atingir, querer me envergonhar, falando que nem tudo meus filhos sabiam, ele se lascou, porque meus filhos sabem. Meus filhos sabem até quem é, entendeu? E eu falei, eu não escondo nada dos meus filhos. Não tem uma coisa que eu não contei para meus filhos. Se eu não contei, então eu esqueci, entendeu? Mas os meus filhos sabem de tudo da minha vida. E quando eu aconselho meus filhos, é porque eu não quero que eles passem pelo que eu passei. Pelas algumas coisas na adolescência que eu passei, entendeu? Aí fala assim, não é exemplo de ninguém. Querida, eu não quero mesmo. Uma discussão que eu tive com uma pessoa, a pessoa fala assim, você não é exemplo de ninguém. Eu falei assim, queridos, eu aconselho meus filhos para realmente eles não se espelhar naquela pessoa que eu fui quando era adolescente. Entendeu? Porque eu conheci a malandragem, eu conheci a safadeza, eu conheci o mundo. Eu só não bebia, não fumava e não cheirava porque eu não gostava. Porque eu nunca gostei da bebida, porque eu acho a bebida horrível, amarga. Eu nunca gostei de beber, eu nunca gostei de fumar maconha, porque eu acho um cheiro horrível, uma coisa forte, uma coisa que enjoa, só de longe, entendeu? A única coisa que eu fiz foi fumar cigarro. Entendeu? Que depois eu percebi que tava fedendo com mau hálito, com cheiro de cigarro no cabelo e tudo, fedorenta, aí eu parei, e me dando falta de ar, né, cansaço. Eu não quero que meus filhos me sigam o que eu fui na adolescência. Claro que não. Eu não prestava não, gente. Fora a brigona que eu era, entendeu? E fora a pessoa brigona que eu era, porque se fosse... Minha mãe, ela orava por mim todos os dias pra me proteger, porque eu não tava nem aí não, minha filha. Poderia ser quem foi, eu peitava mesmo, entendeu? Eu peitava, eu estando certa, é ruim, não abaixava a cabeça pra ninguém, entendeu? Não tinha esse negócio comigo. Minha mãe falava, olha, se você não estiver na igreja, você vai morrer, vão te matar, porque não peidava pra ninguém não, sabe? E eu ainda sou assim, entre aspas. Eu só olho assim, eu só não sou daquele jeito porque hoje eu olho ao meu redor e sei que pode prejudicar as pessoas que estão ao meu redor. Tipo, meus filhos, prejudicar as pessoas, então eu dou uma freada. Entendeu? E também pra não falarem mal do evangelho. Falar que o evangelho que é essa, não sei o quê, sabe? Só por isso, né? Graças ao meu Jesus. Mas, te falar, se fosse nos tempos de hoje, eu estaria morta. Entendeu? E pior, sem salvação, né? Porque é isso, eu não baixava a cabeça pra ninguém. Até hoje eu defendo meus filhos com garras, com unhas e garras, não mexo com as minhas crias, entendeu? É isso, sabe? E fico evitando, eu sou igual um bichinho do mato, eu fico dentro da minha casa, isolada, pra mim não me meter em problema, não vou mais, não me meto mais em confusão com os outros. Eu vejo confusão aqui na rua dos vizinhos, não me meto mais, que às vezes eu ia defender, né? Minhas vizinhas antigas eu defendia, eu não faço mais isso, fico na minha. Quem procura seus BO que resolvam, entendeu? Tô bem isoladinha na minha casa agora, pra evitar de fofocada, pra evitar de fofoca na porta, fico só dentro da minha casa, no meu mundinho, com meus filhos, com a minha família, entendeu? É assim, pra viver na paz. Então é isso, eu acho que esse sonho que eu tive foi uma revelação que Deus me deu pra mim poder ir lá e pedir perdão a essa pessoa. Não importa se você é o errado da história, se você não está errado na história. Eu tive uma parcela de culpa porque eu bebi, né, nesse dia. Não tinha água, acabou o refrigerante, eu tava no churrasco e eu comecei a beber cerveja do copo da minha mãe, porque eu dançava muito, sentia sede. E aí, naquele lugar era tipo roça, que eles ainda estavam fazendo a casa, a pessoa que estava fazendo a festa, e não tinha mais água, não tinha mais refrigerante, e eu não bebia. Eu era menor, cara.
Aí eu falei, pô, quero água, eu preciso beber líquido, alguma coisa. Eu tava dançando tchan. Tava um calor do caramba na época, entendeu? E aí eu tava ficando com esse menino escondido de todo mundo, embora todo mundo sabia que a gente tava se pegando. Coisa de adolescente, né? Aí, a pessoa não foi totalmente errado, entendeu? Entre aspas. Eu também dei mole em questão porque eu bebi, fiquei fogo no rabo, também, entendeu? Então eu não vou culpá-lo 100%. Eu só culpo porque eu falei não e a pessoa insistiu, tampou minha boca e cometeu o ato, né? Mas eu também fui culpada, tá? Porque eu bebi, eu estava, né, bem sensual, enfim. Eu tenho meu jeito de sensualizar, meu jogo de... Aí ela vai dizer, Renata, mas a menina não tem culpa de nada. Olha, no meu caso, não falo pelos outros, no meu caso, eu tive culpa sim. Porque eu sei muito bem o jogo de sedução que eu tenho, tá? Eu seduzir mesmo, ele, na época, era um cara que eu gostava de ficar, me atraía, entendeu? Na época, eu era adolescente, eu tinha 15 anos, tá entendendo? Então era aquela coisa mais assim, não, eu vou me guardar porque eu vou casar virgem. O meu sonho era casar virgem, entendeu? E é aquilo. Mas eu também tive culpa porque eu bebi, eu tava sensualizando, sabe? Então é 50% do lado dele de culpa e 50% do meu lado. Eu não vou fugir da minha responsabilidade. Entendeu? Também de culpa, entendeu? Não vou culpá-lo só, ele. Eu nunca quis ter nada sério com ele, por quê? Primeiro, que ele não era um homem pra mim, porque eu já conhecia a fama dele de safado, de, sabe? De galinha. E eu só queria curtir mesmo e tá tudo bem. Entendeu? Ah, quando tiver festa e tal, a gente fica. Ou quando tiver oportunidade, a gente fica. Fora isso, ninguém tem compromisso com ninguém, entendeu? Cada um é livre. Eu era porra louca na época, entendeu? Então, pra mim tudo era festa. Tudo era festa, tudo bem, entendeu? Às vezes via ele com as meninas, sabe? E os outros lá, o Renato falando, eu ia dando, saiu, pegavam também. Era muito doida. Minha adolescência era muito louca, mas com a cabeça no lugar. Eu tenho uma pessoa certa pra dar, entendeu? Zoo, brinco, seduzo, mas não dou. Entendeu? Era assim. Aí deu ruim, né, filha? É isso, e agora eu vou, né? E agora é isso, às vezes Deus me dá um sonho pra me poder, às vezes eu nem lembrava, pá, da pessoa, entreguei na mão de Deus. E aí, às vezes Deus me, tem uma coisa ali pra tu resolver, né, do teu passado, né, pra tu limpar aí mais um pouquinho teu coração. Vamos ver, né? Eu não tenho o que esconder, não. Uma coisa eu aprendi até com Carlos Maia, vocês acreditam? Quanto mais as pessoas sabem a verdade da tua vida, você não fica na mão de ninguém, você não tem rabo preso com ninguém, sabe? Você diz, você tem rabo preso comigo, não tem rabo preso com ninguém. Com ninguém mesmo, entendeu? E é isso, eu nunca gostei de cerveja, de nada. Meu negocinho, ó, refrigerante. E a bebida é um inferno mesmo. É um inferno e dá legalidade pro mal. Eu já fui parar no CAPS, você acredita? Eu achando que eu era louca, porque eu tinha essas visões, revelações. Deus falando comigo diretamente, sem precisar de profeta nenhuma pra falar. Sem eu precisar ir pra igreja pra Deus revelar, levantar um vaso pra falar comigo. Ele fala diretamente comigo. E é uma coisa tão sobrenatural, que é papo de doido, né? Parece papo de doido, né? Às vezes, o que eu falo, outra coisa também eu percebo quando meus filhos não estão bem, eu percebo. Até uma pessoa já falou pra minha filha, tu contou pra sua mãe tal coisa? Não, ninguém precisa me contar nada, filhinho. Às vezes Deus me mostra, do nada. Deus me mostra, eu não preciso nem olhar o celular da minha filha, eu não preciso olhar o celular do meu filho, eu não preciso olhar o celular do meu marido. Deus me revela tudo, vocês acreditam? Vocês acreditam que Deus me revela de verdade? Me revela tudo. Sabe, o que eu não sei, o Espírito Santo me mostra. Eu fui no CAPS porque eu estava... Aí assim, nessa muita coisa que aconteceu e tal, né? Gente, precisa de um psicólogo, precisa de uma psiquiatra. Quando eu conversei com a psiquiatra, conversei com a psicóloga e a psiquiatra junto. Ela falou assim, Renata, você não é paciente de CAPS não, minha filha. Como eu sou psiquiatra e psicóloga, a gente tem que estudar sobre espiritualidade. Muita coisa que você tem é espiritualidade que você tem muito forte, você é médium. Falou que era médium. Aí a outra falou assim, mas se você é evangélica, fala que é dom que Deus te deu. Eu falei assim, então isso aí é dom que Deus te deu e eu acho muito bonito isso. Assim mesmo, eu conversei sobre tudo com ela, tudo, botei tudo pra fora, sabe? Tudo. Aí ela falou isso, né, que não era pra... Minha última consulta com ela falou assim, menina, você é muito forte, você é muito guerreira, você leva a sua família nas costas, principalmente do lado espiritual, né, você protege a sua família. Pelo que eu vejo aqui, você é uma menina que carrega, se faz de escudo espiritualmente para Deus proteger a tua família, você carrega a sua família nas costas, espiritualmente falando, e você carrega muitos traumas que hoje as pessoas teriam pavor de sexo, teria pavor de homem, teria pavor de... não conseguiria se relacionar com outro homem ou casar, né, pelo que você passou, você deveria ter pavor, mas você não, cara, você é muito guerreira, cara, parabéns, tá? Ela me parabenizou, eu falei, oxe, entendeu? Porque eu falei assim, tô louca, né, porque... Então é isso, sabe? Então tem coisas que às vezes eu converso com a minha filha mais nova, que ela fala assim, mãe, eu tenho até medo do que você fala. Tem coisas que eu converso com meu filho do meio, que ele sabe que eu tô certa, entendeu? Ele sabe que eu tô certa. E coisas que eu converso com a minha filha mais velha, porque ela me entende.
Ela é assim, ela... Acho que no nível da espiritualidade, ela é a mesma coisa que eu. Ela entende sonho, ela entende tudo, Deus fala com ela no sonho, ela entende, ela interpreta. Se eu for contar esse sonho pra ela, o sonho todo, ela vai interpretar, vai me dar confirmação. Às vezes Deus me dá um sonho, eu conto pra minha filha mais velha, ela confirma o que eu já sabia. Essa é uma confirmação de Deus na minha vida. Então eu falo, cara, quem quiser fazer um mal pra mim, pra minha família, tá ferrado, porque eu vou saber. Eu vou descobrir. Porque o Espírito Santo, ele me conta em sonhos. É isso, vou ficar por aqui, já me desabafei demais. Eu tô sozinha em casa, né, eu e Deus, porque a minha filha foi pra escola. Meu marido voltou a trabalhar normalmente, porque ele tava dia sim, dia não, em casa, então eu não tava tão sozinha, por isso que eu não aparecia aqui. Também eu tava naquele negócio, naquela vibe de fazer música, produzir música, aquela coisa toda, deu uma desacelerada, porque eu comecei a me cobrar muito, né, e quando eu começo a me cobrar eu paro, né, então eu vou fazer tudo devagarinho, vou fazer tudo certinho, vou fazer tudo, mas não assim, me cobrando, que eu tenho que fazer música, porque eu tenho que não sei o quê. Não, tudo tem seu tempo. Se um dia a minha música estourar, glória a Deus, tá? É virada de vida que eu vou ter em questão de grana. Entendeu? Mas eu vou tudo devagarzinho, porque é tudo no tempo de Deus, sabe? E é isso. Então eu dei uma desacelerada. Entendeu? Vou ali deitar um pouquinho, descansar, porque eu acabei de comer. E é isso, seja forte, corajoso, entendeu? Deus sempre fala na palavra dele que no mundo terás aflição, mas que ele venceu o mundo, então a gente também vencerá. E seja forte, sabe? Corajoso, e é isso. Tem coisa que a gente precisa... Hoje eu entendo tudo que eu passei lá no meu passado. Tudo que eu passei. O propósito de Deus na minha vida. Hoje eu ajudo muitas pessoas, que ninguém sabe, mas eu ajudo muitas pessoas, aconselhando também, que passaram por isso, por abuso sexual, por marido alcoólatra, marido agressivo, né? Várias coisas. E também sobre doenças, sobre enfermidades, entendeu? Que aos nossos olhos a gente acha que é impossível, mas que Deus cura, Ele salva, liberta, entendeu? E é isso, gente. Todo não é Pai do Senhor Jesus, que Deus venha abençoar todos. E é isso, todas aquelas pessoas que me fizeram mal eu entreguei na mão de Deus, tá? Não estão vivendo uma vida boa, não estão. Estão tudo na pior, mas não estão postando. Essa é a realidade, não estão postando. Eu sei que não estão, tá? Não estão bem, quer dizer, né? Mas não estão postando lá, ó, lindos e maravilhosos. Mas é mentira, tudo hipocrisia, né? É isso. Eu tô aqui na minha vidinha. Fujam da aparência do mal. Se você é estressada como eu fui, faça como eu, né? Fuja da aparência do mal. Se afaste daquelas pessoas que te fazem mal, que te fez mal. Evita atrito, evita briga, né? Porque você sabe que se você entrar numa briga, você ganha na porrada. Porque se eu entrar, eu ganho. Eu mato tudo, deixa eu me perdoe. Entendeu? E aí a gente evita e deixa na mão do nosso Senhor Jesus. E é isso, não tem juiz melhor do que o nosso Deus, não tem advogado melhor do que o nosso Deus. Sabe? Ele que faz a minha justiça, ele que faz a minha defesa, né? E é isso, eu tô agora assim, eu prefiro ter paz do que razão. Tá na mão do nosso Deus, é isso, eu entrego na mão de Deus, sabe? E vou vivendo a minha vida até onde Deus permitir. E vou fugindo da aparência do mal, né? Tanto que eu me isolo, eu me afasto, eu me distancio, aquela coisa assim, entendeu? Eu só quero mesmo que, só peço a Deus para que Deus proteja minha família, para que Deus proteja minha parentela, né? Que é, assim, meus irmãos, meus tios, que já estão velhinhos, assim, e é isso, né? Minha família mesmo é minha casa, é meu marido, minha filha, aqueles que moram comigo, aqueles que não moram mais são parentes, entendeu? Então é isso que Deus vai proteger, sabe? Os meus filhos, meus netos, o meu marido, euzinha também, a minha casa, sabe? Eu só peço proteção, eu só tenho essa oração com Deus. É gratidão e proteção e gratidão a Deus. Eu não peço mais nada a Ele. Eu só sou grata a Ele e peço que Ele continue me protegendo os meus, entendeu? E é isso, não dando força pra viver nesse mundo doido, esse mundo caótico, né? Que só Jesus na nossa vida. É isso, gente. Que Deus vai abençoar a todos, tá? Seja forte, seja corajoso e que Deus vai te fortalecer a cada dia. Até o próximo vídeo. Tchau.